Então, a gente está aqui para entrevistar a Cibele, que ela é especialista em danças circulares, que é um conhecimento ancestral que a gente traz de vários povos. A Cibele, ela faz algumas viagens de autoconhecimento e durante essas viagens ela promove vivências de danças circulares. Mas eu convidei ela especialmente porque eu a conheci em Monte Cristo, que é um lugar especial, um lugar onde se realizam muitos retiros de autoconhecimento. A gente viaja até lá, que é um lugar que fica no meio da Mata Atlântica, em Santa Catarina, para fazer retiros, vivências para autodesenvolvimento humano e tudo. E lá eu conheci a Cibele dando danças circulares, aulas de danças circulares. Então, Cibele, a minha primeira pergunta para você, né? Antes de contar a tua história e fala que as danças circulares também são ótimas para a saúde emocional, principalmente hoje, no meio dessa pandemia, né? Eu queria perguntar para você assim, afinal, o que é a dança circular, Cibele? Então, aí já entra uma história que, assim, eu conheci as danças circulares como danças circulares sagradas, ou melhor, danças sagradas, que era o nome inicial quando Werner Vossen, que foi a pessoa que introduziu essa forma, esse movimento, apresentou uma sequência de danças na comunidade de Findhorn, no norte da Escócia. E lá o nome era inicialmente danças sagradas. Ele mesmo colocava como Heilig Tanz, né? Não sei se a pronúncia é exatamente essa do alemão, que é dança sagrada, mas o termo sagrado no alemão é um pouco mais, vamos dizer, tem muito mais aspectos do que na tradução para o inglês, né? Então, vai perdendo, né? Como a gente pega as antigas línguas, né? Então vai perdendo um pouco o significado. Então, o sagrado foi sendo assim, sentido muito como religioso, e não era essa a intenção. Eu até, olhando um pouquinho, a professora Lúcia Helena Galvão, ela coloca que sagrado tem a função de dar sentido. Então, se a gente pensar nisso, né, uma criança que nasce é uma situação sagrada, né? Ou uma pessoa que morre é sagrada. Então, existem vários exemplos do sagrado, a vida é sagrada. E essas danças, elas têm uma intenção de celebrar muito, né? Através dos diversos povos, né? Todos os momentos, todos os ciclos da vida. Então, através dessas danças, a gente pode se conectar com mais facilidade aos ciclos, porque a nossa vida, a rotina da nossa vida, acaba deixando a gente separado da natureza, dos ciclos e tudo, né? Então, as danças nos convidam a voltar a esse ciclo, né? Ao voltar ao nosso centro, né? E nas danças circulares sagradas, né? Existe sempre um centro. A gente faz uma roda de mãos dadas e no centro dessa roda está lá algo marcando, que pode ser uma vela, pode ser uma flor, alguma coisa que seja significativo para o grupo ou para quem está conduzindo aquele grupo. E aí esse centro, ele significa a unidade, né? Da onde todo mundo veio. E a roda é a expressão dessa unidade na sua diversidade, né? Cada um é único e cada um expressa o seu ser como é. Então você falou do centro, que é a unidade que traz de volta a gente às nossas origens, de onde a gente veio. Daí já dá para imaginar que danças circulares sagradas não são uma coisa que surgiu agora. Provavelmente quando você chegou lá em Findhorn, teve contato com elas. Findhorn é uma comunidade, né? Sustentável lá na Escócia, né? Uma das primeiras do mundo. Quando você chegou lá e teve contato com as danças circulares, você começou a notar que elas existiam de várias formas em diversos povos. Ela tem uma origem lá atrás, é uma prática ancestral, é isso? Sim, e na verdade não foi lá em Findhorn que eu conheci, né? Eu conheci aqui no Brasil,
Em 96, tive o primeiro curso. E depois eu tive a oportunidade de ir nos 30 anos das danças, né? Que tem um festival todo ano lá em Findhorn, em julho. Então eu fui nos Tá. 30 Lá foi que anos. você conheceu, assim, as pessoas que mais conhecem as É, referências, né, em dança circular. isso. Entendi. Isso. Porque no início as pessoas aqui no Brasil, né, quando a dança chegou, os professores vinham da Europa dar cursos, né? E eram professores que estavam ligados, alguns a Findhorn, outros não tanto, mas assim, que tinham passado por lá de qualquer forma, né? E tinham aprendido com as pessoas que foram continuando esse trabalho do Bernard Vose, né? Principalmente a filha dele, né? A Gabriele, e também outras pessoas que trabalharam com ele, como a Friedel Klock, e depois Nani Klock, filha da Friedel, né? E diversos professores, né? Uhum. Então, qual é o tipo de música, por exemplo, que se usa durante uma dança circular? Eu imagino que, como tem dança circular daqui do Brasil, de lá de outro país, qual é o tipo de música e o que ela traz o que ela agrega durante o movimento da dança? Então, cada tradição tem as suas danças, né? Os povos já dançavam, né? E essas danças, a gente pode usar uma música grega, pode usar uma música escocesa, inglesa, pode usar as próprias brasileiras. Então, a gente tem muita dança aqui, né? Os povos Uhum. originários dançam e dançavam, né? As danças indígenas. Depois, quando os africanos vieram, trouxeram as danças deles também, né? E em cada país onde a dança desta forma foi chegando, as pessoas foram trazendo para aumentar esse repertório de danças, as danças do próprio país. Então, quando chegou no Brasil, primeiro chegaram as de fora, né? Mas a gente já tinha muita dança aqui, né? Tem muita dança. E aí algumas pessoas começaram a pesquisar danças indígenas do Brasil e, né, daqui e outras danças, algumas africanas, e colocaram essas danças no repertório das danças do mundo, né? Então isso foi também Uhum. levado para Findhorn através de alguns professores, e então essa troca foi acontecendo. E o que acontece? Quando você dança uma tradição, você acaba sentindo aquela cultura, né? Aquela forma de ver, e isso ajuda a gente desenvolver o respeito por aquela tradição, por aquele povo, né? Então, essa é uma das características que a gente vê nas danças, né? A gente aprende a conhecer e a respeitar as diversas tradições, né? Mesmo que não seja aquela que a gente mais gosta ou que a gente já tenha um conhecimento. Então a gente é uma viagem também, né? Porque eu posso estar aqui no Brasil, mas fazendo uma dança circular sagrada grega ou uma dança de algum país da África, né? Tem duas coisas que eu quero te perguntar. Uma é sobre essas danças populares nossas, assim, por exemplo, ciranda cirandinha. É, e a outra é aquela dança sufi, que eu já vi, acho que na Turquia, dos dançarinos rodando. Tudo isso é dança circular sagrada, tudo isso entra dentro dessa definição que você deu para gente, já que tem a ver com a origem do povo, já que tem a ver com fazer bem emocionalmente, enfim. Para mim tem, para mim tem Uhum. sentido, né? Porque ela traz um sentido. Então, por exemplo, quando a gente dança uma ciranda, que é também, como a gente diz, né, nasceu na praia, né? Porque começou justamente observando as ondas do mar e tudo mais. Isso é uma coisa sagrada, porque nos leva ao contato com esse início, nos leva ao contato com a nossa criança interna, né? Porque quando a gente dança é como quando a gente era criança, né? A gente fazia a roda, dava a mão e brincava, né? Então a dança fica sendo assim, fica uma brincadeira, né? E não Uhum. é porque ela é sagrada que ela tem que ser séria ou não ter a criança, né? Justamente pelo contrário, né? A criança
a gente, à medida que vai crescendo, a gente vai deixando, às vezes, a nossa criança de lado, né? E a dança faz com que ela venha junto, né? Ela se apresente, porque ela gosta de dançar, né? Às vezes a gente é tolhido na infância, porque alguém fala, você não sabe dançar. E aí a pessoa bloqueia, né? Nunca mais dança. Mas a gente percebe que muitas pessoas que gostariam de ter feito balé ou alguma dança quando pequenas e não puderam, quando começam a aprender a dançar desta forma, recuperam isso, sabe? E aí começam a sentir a alegria, né, de poder dançar, né? Sem aquela coisa, aquele julgamento, né, que ficou lá atrás. Então você acaba diluindo isso e ressignificando o dançar, né? E aí a pessoa vem. E na dança sufi que você comentou, é sagrada também, né? Eles fazem isso de uma forma sagrada, né? É a forma deles se conectarem com o universo, né? As energias da terra e do céu, né? Fazerem essa conexão e meditarem também, né? É uma forma de meditação também, né? Aí vai muita coisa para eu falar agora da dança sufi em si, né? Mas ela também é considerada sagrada. Ela não está dentro desse repertório das nossas danças, né? Das danças desse formato, desse movimento que a gente chama de danças circulares sagradas ou danças circulares, ou danças dos povos, né? Mas ela para essas pessoas que praticam, né? Para os sufis, ela tem esse caráter sagrado. Também. Ela é também uma meditação em movimento. Também. Como as danças circulares, que você ia perguntar isso, né? Eu já vou incluir aqui, então. Quando a gente começa a dançar, né? A gente está dançando, rodando, né? Tem um centro e a gente está rodando, andando ao redor desse centro, né? Caminhando ou fazendo algum passo específico de uma tradição ou outra. E isso vai fazendo com que a gente vá se desligando dos nossos pensamentos, daquele lado mental que fica falando o tempo todo, né, na nossa cabeça. E quando a gente se libera disso, a gente aprende o passo, né, que sempre o passo é aprendido aos poucos e tal, e aí a música ajuda e a gente se solta. Então, quando a gente consegue assim se entregar para aquela dança, que os pensamentos cessam, né? Então a gente começa a rodar e a gente se sente presente. Então a gente entra num estado meditativo, porque acaba alinhando o corpo físico com o corpo emocional, com o corpo mental e com o corpo espiritual também, né? E aí tudo isso vai depender do grupo, de quanto tempo as pessoas já estão dançando ou não, mas é muito da condução também, né, daquele grupo e do quanto as pessoas se entregam. As pessoas não precisam necessariamente acertar o passo, mas elas, quanto mais elas se entregarem sem essa preocupação, mais elas vão entrar nesse fluxo, né, deixando que a dança conduza e entre num processo meditativo mais rápido. Então, se eu fosse comparar com uma meditação na qual eu estou ali sentada e tal, o centro da dança circular é como se fosse o ponto onde eu me concentro para seguir minha meditação. Enquanto os pensamentos passam e ao invés de eu me identificar com eles, eu fico ali no presente. Seria isso, então? Exato. Você fica centrado ali, né? Porque uma coisa bem clara que a gente percebe, quando a gente pensa, a gente erra o passo na dança. Então, é uma forma da gente perceber que a gente não está na dança, né? Errou o passo, não está na dança. Mas o centro, ele ajuda isso. Então, por exemplo, eu fui lá para o passado ou para o futuro. Quando eu percebo isso, eu volto a me conectar com o centro e aí eu volto para a minha presença. E aí continua dando. Então, a gente pode fazer isso, né, diversas vezes, até experimentar para perceber essa dinâmica, né? E não tem problema nenhum também errar o passo, né, Cibele? Porque na meditação parada, às vezes está passando um pensamento e a gente se agarra a ele
e sai da meditação, mas aí a gente volta e continua, né? Então, errar o passo não tem problema, né? Não tem problema. É só um sinal, por exemplo, se você aprendeu o passo, não dá para considerar isso para quem está começando e não tem muita prática ainda, né? Porque aí a pessoa ainda está aprendendo. Então, nesse momento, o mental dela está precisando ficar ali, né? Até ela conseguir incorporar, né? Trazer para o corpo aquele movimento. Mas se ela errar, não há problema, né? Ela volta de novo, ela olha para os vizinhos, ela olha para quem está conduzindo e aí ela continua, né? E então o problema não é errar, o problema é a gente julgar o erro, né? Porque a gente está julgando o tempo todo, né? Então, aí na dança também tem isso, né? Às vezes a gente está num momento muito, julgando muito, então a gente fica julgando, ai que errado, ai que isso, ai que aquilo, né? Então, mas aí se a gente traz a nossa criança junto, a gente acaba se divertindo com aquele erro, né? Então a gente ri, né? Exato, né? E aí depois volta pro centro, né? Volta a olhar para o centro e volta para o nosso centro, né? Eu vou aproveitar até que você falou disso, né? E vou dar um testemunho da primeira vez que eu tive experiência com você lá em Monte Cristo com a dança circular, né? Eu entrei no círculo de pessoas, comecei a aprender os passos à medida que você explicava, mas eu fui errando os passos, porque eu fazia tempo que eu não me entregava assim a dançar, né? E fui errando. Então eu fui já me julgando, assim, ai, que vergonha de estar aqui, e as pessoas estão reparando que eu sou toda errada, vou atrapalhar o grupo. Mas aí, de repente, eu notei que a presença das pessoas ali também me ajudava, porque além de ter o centro para onde eu olhar quando eu me perdesse, eu tinha o ritmo das pessoas, como se elas fossem aos poucos me incluindo. E aí eu senti que a presença delas ia me ajudando, como a carruagem de abóboras, né? Ela começa a se ajeitar à medida que a carruagem começa a andar. Então, a presença das pessoas também ajuda você nessa meditação em movimento, que é a dança circular, né? Com certeza. E às vezes a gente está do lado de uma pessoa que ela sabe bem a dança. Então a pessoa nem precisa falar nada, porque só ela se manter na dança, né, fazendo o passo como ela sabe, ela ajuda quem está do lado a aprender o passo e a entrar na dança, mesmo que a pessoa no início não acerte os passos, né? Mas ela ajuda essa consciência, né? A pessoa perceber que ela pode estar ali, que ela tem ajuda de uma pessoa do lado direito e do lado esquerdo, né? Porque ela está de mãos dadas, então as duas pessoas que estão ao lado dela estão dando esse apoio, né? Estão incluindo ela, né? E aí ela fica ali. Então e aí todo o pacote curativo da dança circular fica completo quando você inclui ou é incluído, né? Sim, com certeza. Essa é uma característica bem importante dessa forma de dançar, né? Porque na roda todo mundo está incluído, né? A gente observa, às vezes, na roda, você começa a dançar e a roda não vai ficando tão roda, ela vai ficando meio quadrada, vai ficando meio oval. Quer dizer, a gente vai se ajustando até o ponto que a gente consegue virar um círculo, né? E no círculo todos estão incluídos, né? E aí esses aspectos da roda não tá bem perfeita, né? Porque o círculo é uma forma perfeita, né? Então a gente busca estar nessa forma perfeita. Mas o fato de, às vezes, a pessoa está mais para fora, mais para dentro, às vezes está nesse processo que ela está buscando essa inclusão, né? E aí o grupo vai dando esse apoio, né? Até que ela possa se sentir, né? Dentro mesmo, né? Desse círculo, né? Então ela começa numa roda de dança, você começa de um jeito e termina de outro, né? Você pode entrar na roda cheia de preocupações, de situações, né, de passado ou de futuro, de incertezas, e no final daquele tempo, seja uma hora, seja um pouco mais, você percebe que tudo passou, né?
A Beta Viaja, a Roberta do Instagram Beta Viaja falou assim, principalmente em pandemia é interessante esses retiros onde se dança, porque a dança circular acaba sendo uma viagem introspectiva, né? Uhum. Até você tinha falado um pouco antes sobre essa coisa de viajar, e das viagens de autoconhecimento, né, que eu estou fazendo também. Eu nunca pensei em fazer viagens de autoconhecimento. Eu sempre tive vontade de ir para alguns lugares, mas nunca pensei que eu iria de fato, né? Então, isso aconteceu assim de uma forma que eu não pensava. Mas quando eu dançava, desde o início, era como se eu estivesse naqueles locais. Então, por exemplo, o primeiro curso de danças gregas que eu fiz foi no Rio de Janeiro, com uma professora da Suíça. E ela vinha para o Brasil diversas vezes, uma vez por ano, para dar cursos. E era como se eu estava bem no início da dança, era como se eu sempre tivesse dançado aquelas danças, sabe? Elas meio que encaixaram assim em mim e era como se eu sempre dançasse. E então, assim, você vai para aqueles países mesmo estando aqui, né? Você vai para um lugar, para outro, porque aquilo reverbera de alguma forma na nossa alma, né? E na verdade, o que dança é a alma, né? Não é o corpo, é só o apoio. Alguém, a jornada Ikigai, aqui que está nos assistindo, falou, precisa incluir o Ikigai nas viagens. O Ikigai é um termo que une, né, para explicar que você atingiu o seu Ikigai quando você está fazendo algo bom para você, algo bom para os outros, você está conseguindo viver, né, tirar o seu sustento daquilo que você está fazendo. E mais alguma coisa que eu não me lembro, jornada Ikigai, se você puder falar aí pra gente. Mas eu acredito que é exatamente o que a Cibele faz com os cursos dela de danças circulares, com os retiros de danças circulares, com as viagens que ela promove, que ela está fazendo a dança e naquele coletivo ali das pessoas dançando, ela está promovendo algo muito bom para aquelas pessoas, né? E eu acho que nada mais importante do que isso, do que trabalhar esse poder curativo de uma atividade durante esses tempos diferentes que a gente está passando hoje, né? Então eu vou aproveitar para perguntar para a Cibele agora sobre 2 cursos livres, né? São cursos livres que a Cibele vai promover agora em Monte Crista, no Espaço de Vivências Monte Crista, de danças circulares. Antes dela falar disso, eu vou chamar a atenção aqui para dizer que é para todo mundo. Não precisa saber dançar de jeito nenhum, não precisa saber dançar nada, não precisa ter formação nenhuma e também não importa o gênero nem a idade da pessoa para participar, né? Então, Cibele, conta pra gente quando vai ser e qual o conteúdo desses cursos livres que você vai promover como retiro em Monte Crista. Então, esses retiros que eu comecei a fazer a partir de janeiro, eles estão baseados em danças ligadas aos 4 elementos, né? É um trabalho que eu já fazia e ligar, né, as danças aos 4 elementos, né? Não só eu, tem várias pessoas que fazem. E aí, eu tive na época que eu morava em Curitiba, eu dava uma formação baseada nos 4 elementos, né? Eu ia trabalhando as danças nesse sentido. Os 4 elementos que a Cibele quer dizer, né? Fala aí os 4 elementos, Cibele, para quem zerado aqui. Isso. Terra, água, fogo e ar, que são os elementos que nos compõem, né? O nosso corpo é o nosso físico, tá ligado ao elemento terra, né? O elemento água está ligado às nossas emoções, aos nossos líquidos. O elemento fogo está ligado ao calor, ao coração, né? Ao plexo solar e ao espírito também, né?
e o elemento ar, as ideias, né, a respiração, né, e o elemento éter, que, vamos dizer, agrega esses todos, né, equilibra todos eles, né, então a gente vai fazendo um balanço entre esses elementos, né, porque tem dias que a gente está mais terra, né, a gente está mais aqui, mais material, e tem dia que a gente está todo lunar, né, todo avoado, né, por exemplo, né, e aí eu vou trabalhando as danças de forma a equilibrar nas pessoas, né, no grupo, né, isso. Então, por exemplo, eu faço uma programação básica, né, e para o próximo encontro, que será em abril, do dia 16 a 21, a gente vai estar trabalhando mais o elemento terra. Mas, assim, como é um curso livre, vem pessoas diversas, né, de diversas idades, de diversos conhecimentos e tudo, e experiências, e as pessoas chegam de uma forma. Então, eu não posso simplesmente pegar aquele roteiro que eu fiz, aquele repertório, e seguir aquilo direitinho, né? Às vezes até dá, mas, em geral, eu tenho que modificar durante o encontro para poder trazer as pessoas para aquilo que elas precisam naquele momento, né? Então você vai trabalhando as pessoas, você vai trabalhando elas durante o encontro, durante o retiro. Isso. Se naquele dia você sente que precisa mais trabalhar uma dança circular ligada ao elemento fogo, por exemplo, daí você ajusta. Isso, exatamente. Então, o fato de ter como base, por exemplo, o elemento terra nesse período agora de abril, não significa que serão só danças para terra, né? Senão a gente fica muito rígido também, né? Se for muita terra. Então, vai sempre acontecendo essa brincadeira entre os elementos. Tem um elemento base, e aí eu vou colocando os outros de forma que as pessoas vão percebendo essas mudanças. No encontro também eu faço as respirações dos elementos, né? Que são respirações que a gente pode fazer no dia a dia para cada um dos elementos. Então, se eu estou num dia muito avoado, eu posso fazer uma respiração terra para eu ficar mais presente, né? E assim sucessivamente. E então a gente vai fazendo dinâmicas onde a gente percebe tem mais consciência corporal através dos movimentos, né? Não são só danças, né? A gente vai fazendo algumas dinâmicas onde a gente percebe o corpo um pouco mais, a respiração, né? Que é importante, e algumas dinâmicas onde a gente percebe também a nossa lateralidade, né? Nas danças tem muito isso, né? Às vezes as pessoas têm mais facilidade com o lado direito ou com o lado esquerdo. E aí, se a gente fala, é o pé direito, a pessoa põe o pé esquerdo. Ou se a gente fala o esquerdo, ela põe o direito. Então, tem essa coisa. Então, eu vou fazendo exercícios para treinar isso, né? Porque isso é só um treinamento, né? A gente treina esse nosso lado direito, nosso lado esquerdo. E aí, a dança ajuda isso, né? Eu vou fazendo, ou através de alguma dança, ou através de exercícios, movimentos ou próprias danças, onde a pessoa vai percebendo a sua lateralidade e vai melhorando, vai percebendo isso, como ela consegue se adaptar melhor a essa questão, né? E aí ela vai fluindo melhor nas danças, né? À medida então que a também é bom para a saúde mental, pelo que eu estou vendo, né? Bom para a saúde mental. Sim, porque você vai fortalecendo a memória também, né? Você tem que lembrar, gravar né? Porque você não vai ficar escrevendo a dança naquele momento, né? Você tem que tudo estar gravando, né, na tua mente. E mais que na mente, no corpo, né? Porque hoje em dia a gente está num momento muito mental, é tudo pela telinha, né? Né? É tudo aqui na imaginação, na coisa. E na hora que a gente vai materializar, às vezes fica difícil, né? Então, a dança, ela vai vindo até ela chegar no corpo. Quando ela está no corpo, a gente não precisa mais pensar, porque é só colocar a música que a gente já conecta com os movimentos e sai dançando, né? Então, esse é o exercício. E a gente vai repetindo, né? É um exercício de repetição também. A gente repete para ir
introduzindo, né, e interiorizando a dança, né? E, então, isso vai acontecendo. Enquanto isso acontece, para cada pessoa, vai acontecendo uma dança interna, né? Nela, ela vai abrindo espaços, vai recordando coisas, vai trazendo memórias, né? E, ao mesmo tempo, ela vai limpando isso, né? O que precisa ser limpado, posto para fora e tal, e reorganizando. Então, ela vai fazer todos esses trabalhos, né? Sem perceber, né? Porque ela vai estar só dançando, e aí isso vai acontecendo naturalmente. Então, eu posso ver, por exemplo, eu recentemente tive um estresse muito intenso devido a estar trabalhando muito na pandemia com computador, escrevendo toda hora no mental. Então, se eu me coloco num retiro de dança circular, ficar escrevendo é a coisa que eu menos vou fazer, né? Na verdade, eu vou gravar a lição no meu corpo. Isso, E aí exato. aquilo vai provocar essas mudanças que você está aí falando, né? Muito Isso. bacana isso, né? É muito curativo isso. Com certeza. E Tem muitos no... tem muitos depoimentos das pessoas que fazem, né? E depois observam como foi curativo, porque às vezes a gente está buscando uma resposta e a resposta não vem, né? E aí a gente dança e de repente a resposta aparece, né? É como se a gente entra no ritmo da nossa alma, né? E aí a resposta vem, fica claro, né? Fica claro e a gente Uhum. daí é só seguir, né? Aí é só seguir. É verdade, várias vezes assim que eu tive, estava num momento de meditação ou estava fazendo uma caminhada contemplativa, a solução para alguma coisa que eu precisava veio naturalmente, né? E isso provavelmente deve acontecer bastante com quem começa a se envolver na dança circular. Sim, com certeza. E às vezes a gente até usa isso, né? Usa a dança para poder fazer, para conseguir chegar nesse ponto, né? Perceber coisas que a gente precisa perceber. Então, a ideia é a gente fazer as danças em grupo, né? E dando as mãos e coisa e tal, né? Nesse momento a gente não está conseguindo fazer isso, mas a gente ainda consegue dançar, né? Muitas vezes online mesmo, né? Cada um na sua casa, ou em pequenos grupos, que é o que eu estou fazendo, né? De vez em quando, fazendo esses círculos, onde a gente não dá as mãos, mas eu uso fitas, né? Então a gente dá as Uhum. mãos através das fitas, que é uma forma da gente sentir que está conectado ao grupo, né? E Ah, aí sim, andar é. junto, né? Andar junto, Uhum. porque para quem acostumou a dançar de mãos dadas, é bem desafiador não dar as mãos, né? Principalmente para Né, quem está durante a começando. pandemia, né? Para quem chegou aí agora, a Cibele está falando como que ela está agindo agora durante a pandemia, porque na dança circular a gente dá as mãos, né? Então, desculpa te Isso. interromper, pode continuar, Cibele. E aí o que, que acontece, né? Eu estou usando as fitas, mas assim, mesmo antes das fitas, existem muitas danças onde a gente não dá as mãos, né? Mas isso é Uhum, sempre mais desafiador, principalmente para quem está começando na dança. Então, as fitas, nesse momento da pandemia, elas dão esse auxílio para a pessoa se sentir ali dentro, né? No grupo, né? Porque daí isso vai dando um monitoramento, vamos dizer assim, da pessoa naquele círculo, né? E também ajuda, eu achei interessante, porque ajuda a pessoa a estar mais presente, porque às vezes a gente solta as mãos para poder fazer um giro, por exemplo. E na hora da fita, tem que soltar um lado da mão, da fita, né? Então você fica segurando uma fita e solta a mão, né? uhum. E aí você faz o giro e quando você volta, você tem que dar a mão de novo. Não tem mão, é a fita. Aí você tem que pegar a fita de novo. Então isso faz a gente estar presente com aquelas pessoas que estão do lado, né? E cuidar desse círculo, né? Porque ao mesmo tempo, cada pessoa ajuda aquele círculo que está formado, né? Cada pessoa é Uhum. importante naquele círculo. Ela faz a diferença.
Então, quanto mais ela cuida para que aquele círculo funcione bem, mais ela vai sentir a harmonia daquele círculo, né? Então, é uma coisa que precisa estar presente, né? E isso a gente aprende para usar na vida, né? Porque nós, na vida, estamos em círculo o tempo todo, né? A gente faz parte de um todo. E aí, quando a gente não está bem, o todo também não está. O todo balança. Muito interessante essa comparação, né? Como tudo está ligado, né? Pessoal, o que a Cibele está falando aqui é muito interessante. Eu não dou conta de acompanhar todos os comentários e perguntas, né? Mas o pessoal da jornada Ikigai disse aqui assim: Ikigai é a união das perguntas, o que você ama, o que você faz bem, o que o mundo precisa e o que você é pago, né? De onde você tira o seu sustento. É a integração da paixão, missão, vocação e profissão, que eu acho que cabe aí no que a Cibele faz com as danças circulares, né? O Marcos Acabe disse assim que adorou a frase de com as danças circulares se dança com a alma, é a alma que dança. E a Cristina Klaas, ela disse que a dança é uma linguagem universal, ou seja, em qualquer lugar que você estiver no mundo, você pode entrar numa dança circular, não importa se você sabe os passos daquela dança, mas você entra e você vai se entender com quem está participando ali daquele grupo. E isso é lindo, né, Cibele? Isso, com certeza. É muito interessante porque você não precisa saber falar a língua, né? Você pode ir para algum lugar onde a língua é completamente diferente, mas você vai seguindo os passos, né? E vai aprendendo e você dança com pessoas de diversos países, né? E se sente preenchida, se sente conectada, né? Você se sente inteiro, né? Porque a ideia é a gente se sentir inteiro, né? A gente está sempre meio dividido, né? Ou está lá no passado ou no futuro, preocupado e tal. Então, isso tudo causa divisão na gente, né? E aí, na dança, a gente vai aprendendo a estar inteiro, né? E aí, com o treinamento, a gente vai aprendendo a se manter inteiro, né? Porque a gente está sempre entrando e saindo dessa dinâmica, né? Aproveitando que você está falando isso, no conteúdo do teu curso livre de danças circulares em Monte Cristo, que vai acontecer um em abril e outro em junho ou julho, né? Depois eu coloco lá no Instagram. Você tem danças de vários povos, né? Eu li lá no conteúdo. Sim, eu coloco danças de vários povos, porque é importante perceber essa diversidade, né? Quanto mais a gente percebe essa diversidade, mais a gente vai incluindo isso no nosso repertório interno, vamos dizer assim, né? Então, é uma forma da gente conhecer um pouquinho daquela cultura, mesmo que a gente não possa ir para aquele lugar, né? A gente vai estar conhecendo através daquela dança, né? E vai estar conhecendo como é que as pessoas pensavam ou sentiam naquela época, né? Porque é como se você até voltasse lá e depois você vem para cá, né? Então, né? E também tem uma coisa assim, de você dançar com todo mundo. Então, por exemplo, às vezes numa dança, vou dar um exemplo de uma dança grega, onde dançam tanto os anciões, né, quanto as crianças. Então, começa com a pessoa de mais idade, né, que às vezes é quem é o cuidador daquela dança, vamos dizer assim, né, e vai entrando na fila as pessoas de acordo com a idade e termina lá com os pequenininhos. E os pequenininhos, às vezes, são aqueles de 2, 3 anos que não sabem fazer os passos, eles só vão, né? E todos dançam, né? Entende? Então, a gente vai percebendo essas nuances que os diversos povos foram trazendo para a gente, né? E, então, eu sempre coloco, né, uma boa variedade de danças de diversos povos. Agora, também coloco danças contemporâneas, porque tem muitas danças contemporâneas que
nos auxiliam também nesse nosso processo curativo, né? Por exemplo, se a gente pega algumas danças com músicas brasileiras, que é a nossa língua, do português, né? No português, então a gente já conhece aquela né, a língua, e às vezes a poesia daquela dança, né? Através da escrita, ela nos traz elementos, né, que nos auxiliam, né? Então, é importante também colocar umas danças contemporâneas com significados que nos deem ânimo, coragem, esperança, né, nesse momento, né? Então, eu gosto de usar, além de usar as danças dos florais de Bach, que também são muito interessantes nesse processo curativo, né? Onde danças circulares com florais. Olha aí, pessoal. Fala aí, Sibeli. Então, a gente teve uma senhora, o nome dela é Anastasia Geng, ela conectou as danças da região de onde ela nasceu, né? Ela nasceu na Letônia, mas ela pegou músicas tradicionais da Letônia, da Lituânia e da Estônia e conectou com os 38 florais de Bach. A maioria são danças dessas regiões. E aí ela testou com o grupo dela de estudos de dança dos florais e depois ela teve o aval da Matthew Sheffer, né, que é uma terapeuta floral bem conhecida, e aí ela fez os 38, e isso depois foi espalhado pelo mundo também, e é muito interessante que a gente faz a dança, é como se a gente estivesse tomando o floral, né? Então, às vezes eu preciso, né, nesse momento de incerteza que a gente ainda está, né, o floral aspen, né, ele é o floral dos medos desconhecidos, da incerteza no futuro. Então, a gente dança o floral aspen para poder ter esse alento, né? Ou então a gente dança o floral gorse para trazer esperança, né, nesse momento. Então, é muito interessante, porque acaba que a gente trabalha esse conteúdo desta forma, né? E como se tomasse o floral, a gente sai diferente, né? A gente entra de um jeito e sai do outro. Que maravilha, como se fossem gotas dançantes. Isso, gotas dançantes, exato. Eu queria que você me falasse mais uma coisa. Bom, a live ela tem, a gente tem 1 hora, então pode ser que em algum momento a gente seja derrubado, mas vamos indo, se a gente for derrubado, não tem problema nenhum, porque tem bastante informação e todo mundo entende, né? Mas sim, você também dá uma vivência com danças circulares chamada Rosas de Madalena. Aí eu queria que você explicasse pra gente o que é Rosas de Madalena. Então, Rosas para Madalena foi vamos dizer, um programa que eu fiz em função dessas viagens de autoconhecimento, né? Que eu acabei indo fazer o caminho de Madalena, né? Na França, onde na região de São Baume tem uma montanha onde tem uma gruta onde Maria Madalena morou nos últimos 30 anos, né, da vida dela. E Maria Madalena é um arquétipo do feminino muito interessante e que veio surgindo já de alguns anos para cá, e muitas pessoas começaram a fazer peregrinações nesses locais onde ela passou e tal. E então eu fui para esse local por 3 vezes, né? Em 2015, 2016 e 2017. A convite de uma amiga que fazia essas viagens, ela me convidou para conduzir as danças durante a viagem. E aí esse contato com Maria Madalena, que eu já tinha um pouquinho através das danças da paz universal e tudo, foi ficando mais forte para mim, né? Então foi me trazendo uma série de conteúdos e memórias e lembranças, e eu fui criando, então, um repertório de danças onde eu busco fazer essa conexão com a energia de Maria Madalena. Eu cheguei até a criar algumas danças, né, coreografar umas danças com essa conexão, e que
pessoas têm apreciado bastante, gostado, né? E então esse trabalho é isso, né? São uma série de danças onde a gente busca fazer essa conexão com esse arquétipo do feminino que é Maria Madalena. E também durante esse curso, vamos dizer que é uma vivência, né? Não é apenas um curso, é mais uma vivência de conexão com esse arquétipo. Eu faço também uma explanação com algumas imagens desses locais onde eu visitei, né? E como que eu cheguei nesse ponto de fazer esse curso, né? Então, eu já dei esse curso em Curitiba, em Florianópolis, eu estou indo agora, no início de março, para Aracaju, fazer essa vivência lá. Ia ser ano passado, daí não foi possível, né? Nós mudamos por 2 vezes. E agora, de 5 a 7 de março, eu vou fazer lá em Aracaju. Então, é isso que é essa vivência. Maravilhoso, né? E você também faz, além das danças de Madalena, eu tive uma experiência lá em Monte Cristo de dançar com você enquanto fazíamos a oração do Cosmos ou a oração do Pai Nosso em aramaico, né? Aí eu ia te perguntar o que uma coisa tem a ver com a outra, porque foi uma vivência linda da gente fazendo uns passos numa roda de dança enquanto o grupo entoava o Pai Nosso em aramaico. Queria que você explicasse. Então, o Pai Nosso em aramaico, Orações do Cosmos, faz parte de um movimento que nasceu mais ou menos na mesma época das danças sagradas, só que nos Estados Unidos, através de um sufi chamado Samuel Lewis. Ele tinha muito conhecimento das tradições da Índia, do Oriente Médio, e ele viveu naquela época dos hippies, anos 60, né? E aí ele tinha essa convicção de que cantar e dançar as palavras sagradas das diversas tradições fazia com que as pessoas aceitassem essas tradições e vivessem em paz, porque aquela região do Oriente Médio, ela é uma região sempre cheia de conflitos, né? E então ele buscava fazer essas orações, essas palavras sagradas, os mantras, né, dessas tradições, cantando e fazendo movimento. Dessa forma, ele buscava que a gente entrasse num sentimento de paz e espalhasse essa paz para essas tradições, né, e para o mundo. Então, esse movimento chama-se Danças da Paz Universal, e não é uma igreja, né? É um movimento de dança, onde ele pegou diversos mantras, né? E musicou, né? Ou alguns mantras já tinham uma música, e aí ele colocou só os passos, e ele dançava, por exemplo, nas praças com os hippies, tentando mostrar que eles poderiam ter barato sem tomar nenhuma droga, só dançando e cantando. E aí, um discípulo dele, chamado Sadi, Sadi, que é o nome sufi dele, Neil Douglas Klotz é o nome de nascimento, né? E ele foi para o Oriente Médio e estudou, passou um tempo lá e estudou o aramaico, né? Aprendeu o aramaico, e aí ele musicou o Pai Nosso em 8 linhas, e colocou passos simples para cada uma dessas linhas, para poder a gente cantar e dançar o Pai Nosso em aramaico. Aqui em Monte Cristo, a gente fez a experiência de cantar só a primeira linha, aquela vez que você estava, Ju. Então, assim, quando a gente canta, isso também auxilia a gente a entrar mais rápido nessa conexão e nesse processo de meditação, né? Porque aí a mente não consegue ficar intervindo muito, né? Porque a gente está cantando. Então, como acontece? A gente aprende as palavras, depois a gente aprende o canto,
canta um pouco e depois a gente aprende os passos, né? E aí a gente faz isso tudo junto, vai fazendo aos poucos, aprendendo e depois vai cantando. Nas danças da paz a gente não utiliza o som mecânico, a gente utiliza um musicista, né? Que pode ser uma pessoa que toca violão ou tambor, ou as duas coisas, né? Ou algum instrumento como aquele harmônio indiano e tal, né? Um outro instrumento, flauta e tal. E aí os músicos ficam no centro tocando e a gente fica ao redor cantando aquele mantra ou aquela oração. E no Pai Nosso foi isso, né? Então a gente aprendeu a primeira linha, que são apenas 2 palavras, Avum de Bashmaya, e significa, né, o Pai Nosso que estais nos céus, que na verdade não é só o Pai, é Pai e Mãe do Cosmos, né? Porque o universo foi criado como a polaridade positiva positiva e negativa, masculina e feminina, né? Então é Pai e Mãe do Cosmos, né? Não só o Pai Nosso. A gente recebeu a tradução um pouco reduzida, né? Para não dizer muito, né? E o Sadi, ele tem um livrinho pequeno onde ele fez diversas tradições para essas linhas do Pai Nosso, né? Então a gente percebe como essa oração é rica. E quando a gente faz essas linhas, né, a oração cantando num grupo, é como se a gente conectasse com a oração mesmo, né? Até me emociona agora porque isso é muito forte. É como a gente não repete as palavras só no mental, a gente sente a oração. Exato. E isso reverbera nas nossas células como uma respiração. É como se a gente conectasse com aquela época e isso vai, vamos dizer, fazendo brilhar as nossas células, né? É mais ou menos isso. Você se emociona até quando fala, né? E eu Exato. sei que é assim porque quando eu fiz, eu senti a mesma coisa, né? Eu até uma vez compartilhei com a minha família um vídeo da gente fazendo a dança com a oração do cosmos, mas realmente sente mesmo o que está acontecendo ali quem está lá. E eu até lembrei, não vou me lembrar o nome desse pesquisador, um texto que eu li de um pesquisador contando como foi quando ele foi perguntar numa tribo de nativos, acho que norte-americanos, por que e como eles faziam a dança da chuva. E eles explicaram a ele que eles faziam a dança da chuva como uma oração para chover, mas eles não colocavam no mental dizendo vem a chuva. Enquanto eles dançavam a dança da chuva, é como se eles estivessem já sentindo os pingos da chuva no corpo deles. E que isso fazia toda a diferença na meditação, na oração, e que é isso tudo que você está falando aqui, né? Exato, exato. E aí, isso tudo, né, faz nas danças da paz a gente chama de baraca. É como se fosse um campo energético que fica vibrando, né? E isso, no final, a gente pode dedicar, mandar para o planeta, mandar para qualquer lugar que esteja precisando de uma energia harmoniosa, amorosa, né? Então, a gente faz isso sempre no final, envia essa energia para o universo, né? Para as pessoas que estão precisando, para parentes, amigos e até pessoas que não são amigas, mas que a gente não tem muita relação, mas que estão precisando de ajuda, de orientação, né? Então, a gente simplesmente no final envia isso para que todos recebam, né? Quem conseguir se conectar receba aquela energia, né? E traga um benefício, né? Mesmo não estando presente, né? Então, a gente pode fazer isso com as danças. Tá certo. Então, lembrando, pessoal, tudo isso que a Cibele está contando aqui pra gente, ela vai falar, vai ensinar, vai mostrar nas 2 edições de curso livre de danças circulares sagradas que ela vai fazer em Monte Crista. E
com os cuidados necessários, né, para o que o momento pede, a dança sem segurar as mãos, com a faixa, é, também lá tem álcool para todo lado, álcool gel, né, para passar na mão. Máscaras, buffet adaptado, a estrutura toda é adaptada, o lugar fica em meio à Mata Atlântica, bem espaçado, tem jardins, quer dizer, as pessoas não aglomeram. Até no curso, né, Cibele, as vagas são limitadas para não criar aglomeração. E Isso. também a gente espera que em abril e junho estamos torcendo, né, para que as coisas tenham melhorado, mas a gente não pode deixar de fazer os planos, né, Cibele? Exato, exato, com certeza. A gente mantém, né, os planos e vai seguindo, né, até a ocasião. E assim, nós fizemos em janeiro essa imersão e foi muito boa, né? O pessoal que veio gostou bastante, né? Alguns já conheciam, outros não. E foi muito bom, porque como aqui em Monte Cristo a gente tem toda essa natureza, então a gente vai para a mata também, vai para o rio, né? Então a gente faz esse intercâmbio de natureza, o que nos ajuda também a trazer um equilíbrio, né? Então as danças ajudam nesse equilíbrio, a natureza ajuda, né? E aí a gente se mantém, né? Como é que a gente diz? Mais forte para enfrentar os desafios que estão sendo propostos para a gente, né? Então, a gente dá um tempo, por exemplo, na nossa rotina, né? E respira um outro ar, né? Respira um outro ar e percebe, acaba aumentando a nossa imunidade, né? Porque tem até uma coisa que os japoneses fazem, é tomar banho de floresta, né? Que eu até comentei com a Ju, né? Eles saem em grupos para poder tomar banho de floresta, né? Porque eles percebem como isso revigora, né? E aqui Monte Cristo é um local que a gente pode fazer isso. Além de tomar banho de rio, tomar banho de floresta tem banho também. de floresta. Então, se não dá para ir para o rio, por exemplo, a gente pode ir para o mato, né? Para tomar banho de floresta. Pôr o pé na terra e tudo, né? Isso. Ainda não apareceu aqui que a gente está chegando no fim da live, mas eu queria que você, mesmo que chegue o ponteiro e a gente seja derrubada, depois de tudo que você falou, tem uma coisa que me chama a atenção. Você explica lá na informação do curso que as danças circulares fazem parte daquelas terapias integrativas que o SUS agora recomenda para a saúde mental e emocional, né? Então, isso. Como é que é isso? Então, né, faz um tempo que as terapias integrativas foram colocadas dentro do SUS, né? E a dança circular é uma delas, né? Existem várias terapias integrativas, né? Nesse rol de atividades, né? Dinâmicas que auxiliam, né? E aí foi colocado. É claro que com esse momento da pandemia não está acontecendo, né? Mas essas terapias integrativas, dentro delas a dança circular, faz parte, né? Então nós aguardamos e esperamos que em breve, né, isso possa alcançar um número maior de pessoas, né? De pessoas, inclusive, que não têm, às vezes, a condição de pagar por uma aula, né, por um curso, né? Existem muitos projetos que são feitos nas instituições para pessoas, né, que não têm a mesma possibilidade de participar desses trabalhos, né? Mas essa introdução no SUS é muito importante, né? Porque vai atingir um público muito, muito grande, né? E, inclusive, eu tenho uma aluna, uma amiga que trabalhou muito lá na Praça Ouvidor Pardinho, ela é assistente social, e até a gente fazia umas parcerias em Curitiba. A gente fazia umas parcerias no início, né? Eu dava aula lá e ela
E ela emprestava a sala para a gente dançar, né? Eu dava aula junto com o Tá. Vilmar. Praça Ouvidor Pardinho, onde tem um posto de saúde bem grande, né, em Curitiba. Ele era a referência para a terceira idade, né, lá em Curitiba, né? Tem 3 secretarias lá ligadas, né? E então ela usou muito tempo as danças lá, enquanto antes de se aposentar, né? E os médicos, eles enviavam as pessoas para fazerem a dança, porque elas voltavam melhor e diminuíam os remédios, né? Não precisavam Olha, tomar mais uma série de remédios. Então, os médicos tinham essa parceria com o pessoal da FAS, onde eles enviavam as pessoas lá o pessoal da terceira idade ia e ficava muito melhor, né? Porque sentia essa integração, esse acolhimento, né, que a dança proporciona. E aí eles não precisavam tanto remédio, eles, né, viviam muito mais, com uma qualidade de vida melhor, né? Então, essa é uma das razões que foi colocado essas práticas integrativas, né, no SUS, né, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né, principalmente das pessoas que não têm uma condição financeira para poder fazer essas aulas, ou essas práticas todas que estão lá, né, no seu diariamente. Elas vão poder fazer, né, quando realmente for efetivado no SUS, todas essas práticas. então é um remedinho e tanto a dança circular sagrada, É um né? remedinho e tanto, né? E aí as pessoas não precisam gastar nos remédios, né? Elas podem dançar simplesmente e não precisam ficar comprando uma série de coisas, né? E que aumentam o seu custo de vida e não lhe dão qualidade, né? Então, a dança faz o contrário, né? Ela aumenta a sua qualidade de vida, né? E diminui o seu custo, porque não vai precisar de Maravilha, tanto remédio. tá bom. Cibele, vamos nos despedir aqui então, agradecer a presença das pessoas todas que entraram aqui para assistir a Cibele falando sobre retiros de autoconhecimento, viagens de autoconhecimento com danças circulares sagradas. Eu vou deixar gravado aqui nesse Instagram e depois também vou colocar alguns trechos interessantes do que a Cibele falou, para daí quem quiser se aprofundar ou entra em contato com a Cibele, ou vai lá e assiste a live toda, que vai estar gravada. E aí depois, mais para frente, a gente vai fazer uma live falando da Soul Viagens, da qual a Cibele participa, para levar pessoas para viajar em viagens de autoconhecimento aí pelo mundo. Tá bom? Tá bom. Então, eu quero Obrigada, Cibele. terminar agradecendo a você, Ju, pelo convite, né, que foi muito legal, agradeço profundamente. Agradecer a Ana, que é a dona dessa casa onde eu estou, minha vizinha, né, porque ela tem uma internet melhor que a minha, então eu emprestei a casa dela para poder fazer a live, né, e Aí em Monte Cristo. aqui em Monte Cristo, né. Então, agradecer pelo uso da casa aqui, né, e agradecer a todos que participaram, né? A gente está disponível, né, para qualquer informação ou qualquer coisa que vocês queiram saber a mais, né, sobre as danças, né, ou sobre as viagens também, né. E agradecer a Monte Cristo mesmo, né, porque eu estou aqui através do Instagram do Monte Cristo, né, fazendo essa live. E aguardar vocês para a próxima dança. Eu queria falar uma pequena frase aqui de uma amiga portuguesa que ela mandou há pouco tempo, que eu acho que tem muito a ver com a dança e a dança da vida. É assim: a vida se tece com fios que a gente desconhece, mas existe um sentido para tudo, desde o momento em que aparece, até o momento que desvanece. O nome dela é Antonieta. E então agradeço a todos através dessa frase, né, que possamos tecer vários fios nesse nosso caminho da vida, para que a nossa teia fique cada vez mais forte, mais saudável e nos traga mais
qualidade de vida e prazer em viver. Então, muito obrigada e até a próxima dança. Até a próxima dança. Abraços dançantes. Abraços dançantes e floridos. E floridos. Tchau, Cibele. Tchau, até. Até.